Olá, boa tarde, aqui é a professora Cláudia. Estamos nos estudos de Ciências, História e Geografia, especificamente História, na página 121, que trata sobre a resistência indígena e africana à escravização. O que é essa resistência? Ela é um tipo de revolta, né? De não querer aceitar essa situação de escravidão. Por exemplo, a criança não vai tomar o xarope, ela está resistente, ela não aceita, não aceitação. Durante o processo da colonização das terras que se tornariam hoje o Brasil, os indígenas e os africanos escravizados resistiram, né? Se opuseram muito, resistiram de diversas maneiras. Os indígenas resistiram à perda das suas terras para a ocupação portuguesa por meio de combates armados e fugas. Alguns grupos realizavam ataques diretos aos povoados e colonos. Outros deixavam o litoral e seguiam em direção ao interior do território para fugir da escravização. Apesar das fugas, milhões de indígenas morreram durante o período colonial. Pesquisadores dizem que havia cerca de 5 milhões de indígenas na terra do Brasil antes da chegada dos portugueses, e que hoje, atualmente, apenas 500 mil. Olha só a barbaridade de gente que morreu. 5 milhões. Hoje existem apenas 500 mil. 4 milhões e meio, né, foram dizimados, eliminados, escravizados e mortos, enfim. Os africanos escravizados, aqueles que vieram da África por meio do navio negreiro, tudo que eu já mostrei para vocês no vídeo, também resistiram muito, né? Se negavam ao tráfico, né, ao comércio e à escravidão por meio de ataques a senhores de escravos. Fugas individuais e coletivas, compra de liberdade com a Carta de Alforria era uma das maneiras. Algumas fugas coletivas deram origem aos quilombos. Fugiu um monte de negros. E essas fugas foram denominadas quilombos, negros quilombolas, né? Quilombo dos Palmares, que eram comunidades formadas por escravizados fugidos, como se fosse um esconderijo. Indígenas e outras pessoas pobres em busca de proteção. Aqui, veja aqui o detalhe do painel, a resistência, a luta, né? E vamos aqui às perguntas. Como os indígenas resistiram ao processo de colonização? Combatendo, né? Combate armados e fugas, né? Vamos completar as frases, a frase solicitada. Antes da chegada dos portugueses, havia cerca de 5 milhões de indígenas nas terras do Brasil. Atualmente, há apenas cerca de 500 mil, olha que absurdo, indígenas do país. Como os africanos resistiram ao tráfico, ao comércio e à escravização? Por meio de ataques a senhores de escravos, fugas, compra da liberdade, como se fosse uma licença, e algumas fugas que deram origem aos quilombos, que vocês podem anotar no caderno de história de vocês. A gente encerra aqui a página 121 e na próxima nós vamos começar a estudar um pouquinho de geografia, tá? É isso daí. Pode anotar. Depois a próxima aula já é um outro assunto. Organização do território brasileiro, tá bom? Até a próxima aula.